Eu gostaria que você tratasse um pouco mais técnicas, pessoas, por que que eu tenho que entender sobre pessoas, o que que isso vai mudar numa metodologia de venda e nos meus resultados e no resultado de todos esses empresários e times de performance que tem por aí. Legal, boa pergunta. Posso fazer um gancho com o que o Fê falou? O Fernando falou assim, ó, cara, é difícil, né? Desafiador, porque vendas, às vezes você tá com um resultado ruim, você tem que ser resiliente. Aí às vezes você pensa, fala, ai, será que eu tenho que fazer isso mesmo? Então, existe uma coisa muito poderosa que a gente precisa entender. E eu entendi isso num momento muito difícil. Que foi no momento que eu quase pensei em desistir de ser vendedora. Isso aconteceu 10 anos antes, 9 anos antes de eu ser campeã, reconhecida no topo da Times Square, etc e tal. E aí depois eu fiquei pensando, cara, se eu tivesse desistido naquele momento, eu não ia existir como campeã alguns anos depois. Mas por que, que a gente associa o nosso resultado a quem a gente é? Existe algo que é super importante, que é a gente separar quem a gente é do nosso resultado. E por que, que o resultado que a gente tem é consequência de coisas que a gente faz, mas não necessariamente de quem a gente é. Porque às vezes o resultado ruim não é porque eu não sou comprometido, não é porque eu não quero, às vezes é só porque eu não sei. Então, o primeiro momento que eu vivi uma dor muito grande de frustração, eu entrei numa multinacional e eu tinha um desafio que eu tinha que cumprir no primeiro ano. E quando deu 6 meses, eu abri o bico e falei, cara, eu não vou conseguir bater essa meta. Meu Deus, é muito difícil. Comecei a ter crise de ansiedade, comecei a passar mal, ia parar no hospital com taquicardia, pensando, não vou conseguir bater essa Minha meta, vida toda. eu vou morrer, é difícil demais, eu acho que eu não nasci para isso. E aí, quando eu comecei a não ter resultado, ou não ter o resultado que eu tinha determinado para mim que eu queria, eu comecei a questionar quem eu era. Isso acontece com muita gente, não só no âmbito vendedor, mas no empresário também. Quantos empresários entram em depressão porque ele quebrou? E aí ele associa que o insucesso que ele teve nos negócios é porque ele é um incompetente, é porque a identidade dele não foi capaz de manter o negócio, enquanto que manter um negócio exige uma série de coisas. Exige conhecimento, exige visão estratégica, exige você aprender com outras pessoas. Exige também você errar algumas vezes para você acertar e fazer melhor. Então, se tem uma coisa muito importante na vida, eu acho que serve para todo mundo, é a gente não deixar com que a nossa identidade seja questionada por conta de um resultado temporário. Os resultados são transitórios. Nós não somos transitórios. A gente precisa ter certeza da nossa identidade, da nossa essência, mesmo diante de um momento que não esteja tão favorável. Então, para o vendedor, é natural que ele questione: será que eu nasci para isso? Cara, eu tô com dificuldade, tem 3 meses que eu não bato meta, o pessoal tá voando, todo mundo tá melhor que eu tô aqui ainda tentando. Foi o que eu me perguntei há 9 anos atrás, há 10 anos atrás. Cara, eu achei que eu tinha uma habilidade para vendas, eu sempre me comuniquei bem, me comunico bem com os clientes. Não é possível que. Acho que eu não nasci para isso. E aí eu tive um momento de possível desistência. Tipo assim, será que eu continuo ou será que eu não continuo? Aí eu tive um insight. E o insight foi assim: se a minha frustração, minha falta de resultado for por falta de conhecimento, eu vou buscar conhecimento. Se for por falta de atitude, eu vou ter mais atitude. Mas eu não vou desistir antes de tentar aquilo que eu acho que é o que está faltando. Então, acho que está faltando conhecimento, está faltando atitude, e eu acho que também está faltando autoconhecimento. Muita gente desiste antes e não se faz essa pergunta. Cara, mas calma aí, eu não estou tendo resultado. Não está sendo bom do jeito que eu gostaria. Então, calma, de forma analítica, o que está faltando? O que está faltando? Eu identifiquei. Está faltando conhecimento técnico, está faltando autoconhecimento, porque se eu questionei se eu sirvo para isso ou não, se eu estou me sentindo mal, é porque talvez a minha identidade não esteja tão fortalecida quanto ela deveria. Então eu preciso de mais autoconhecimento também. Cara, e eu preciso talvez de mais atitude. Aí eu falei, então tá, então vou me dar uma última chance. Eu vou buscar conhecimento, vou ter mais atitude e vou buscar mais autoconhecimento. E as coisas começaram a acontecer. E depois que eu decidi isso e criei uma diligência em entender os buracos, os gaps e ir resolvendo na medida da minha capacidade do que eu ia buscando de conhecimento, a gente nunca teve um ano pior do que o outro. A gente foi crescendo e tendo prêmio e tal, tal, tal. Então, o que, que isso tem a ver com a sua pergunta, né? Você falou assim, Dani, a gente quer melhorar o resultado do nosso time, a gente vai buscar treinamento técnico. É verdade. A grande maioria das empresas que buscam a gente hoje, a gente recebe em torno de 850 mil empresas por mês na nossa empresa, que querem faturar mais, que quer vender mais, que quer vender melhor. E eles sempre chegam achando que, cara, eu preciso treinar meu time tecnicamente. Eles são muito ruins tecnicamente. A taxa de conversão tá muito baixa, Dani. Time desengajado, a coisa não tá acontecendo, né? Fala pro meu time lá de executivos. E aí,
O que a gente identificou, e aí eu não identifiquei isso lendo o livro. Eu identifiquei isso tendo que vender. E tem semana que não bate meta, e tem mês que não bate meta, e cai e volta. A vida real total, total. 18 anos vivendo isso, assim, intensamente. 24 horas por dia. Eu identifiquei o seguinte. 80% do resultado de venda, 85% do resultado de venda tá na cabeça. Olha. Tá na cabeça, não tá na técnica. Anotem. Quando você dá um treinamento técnico para um time, você melhora ali uns 15% o resultado. Mas quando você vai mais fundo e você vê os motivos pelos quais as pessoas fazem o que elas fazem, ou os motivos pelos quais elas não fazem o que elas deveriam fazer, as respostas estão dentro da gente. Então, quando você fala assim, por que é importante a gente entender o perfil do cliente? Por que é importante a gente ser especialista em pessoas? Por 2 razões. Porque eu sou uma pessoa e eu que gero lucro para mim, eu que gero receita para mim, eu que, através do meu trabalho, é que eu realizo grandes coisas. Bom, se eu sou uma máquina produtiva, uma máquina no bom sentido produtiva, eu preciso saber quais são os possíveis gaps dessa capacidade produtiva que eu tenho, dessa máquina. Eu preciso me conhecer e saber qual que é o potencial dela, qual que é a máxima potência dela, onde ela pode chegar. Qual que é o melhor aditivo que eu posso colocar? Quais são os melhores aceleradores? Quais os melhores produtos? Como que eu uso essa máquina inteligente que eu sou para produzir coisas? Então, o autoconhecimento, basicamente, é isso. É a gente olhar para dentro de si e falar assim, cara, eu funciono assim. Então, isso dá muito poder para a gente. O autoconhecimento é um dos maiores poderes que existe. E o segundo se eu trabalho com vendas, só tem 2 coisas muito importantes nesse processo. É o cliente e o vendedor, que são 2 seres humanos, que têm 2 cérebros, que se conectam. Então, entender sobre o que eu vendo é importante. Mas entender sobre o contexto de para quem eu vendo, ou seja, entender sobre pessoas é tão importante quanto, ou mais, do que entender sobre o que eu vendo. Porque no final, sempre é uma pessoa que vai comprar. É um ser humano que tem uma mente, que tem emoções e que tem muitas variações do que pode acontecer para ela quando ela decide comprar. Resumindo a história, autoconhecimento, desassociar o resultado de quem você é para que você fique firme mesmo diante de situações difíceis. Isso é uma realidade para vendedor e é uma realidade para empresários também. E se tornar especialista em pessoas é uma vantagem competitiva que qualquer ser humano que dominar vai se destacar. Assim, invariavelmente. Cara, o que você falou faz muito sentido. 80% dos resultados são emocionais. Os resultados de venda são baseados na mentalidade do vendedor, no que ele acredita. Isso é sensacional, porque a maioria realmente eu acho que não olha para isso. E é uma coisa que precisa ser cuidada, né? Porque o ser humano, ele é emocional, né? Antes de ser racional. E chega um ponto de provocação aqui, Dani, que é um grande questionamento meu, falando de empresário, ou até de vendedores em geral. Parece muito óbvio para você isso. Mas eu associo que a Dani deve ter ali deve ser 1% da alta performance que os outros não conseguem. E às vezes me dá até indignação. Fala, pô, se a Dani está falando isso, se existe um método e hoje existe N formas de conhecimento, por que as pessoas, cara, não conseguem essa virada de chave? Você acha que é uma falta de propósito ou clareza da identidade dela? Porque ela não consegue transformar e fica tendo aquele resultado medíocre para o resto da sua vida. Entendeu? O ponto muita coisa que eu fico questionando em relação ao empresário, porque às vezes o cara ou sabe ou não sabe o que tem que ser feito e não faz. O que você acha? Eu acho que isso é do ser humano, né? Independente de ser vendedor ou empresário, o saber é muito bom, mas não é suficiente. A gente está falando sobre isso hoje no treinamento lá de manhã. Sim. Você pode buscar conhecimento, você pode saber muito, mas se você não executa o que você sabe, você não vai colher resultados disso. Não tem fruto. Você tem uma frase disso, não tem? Se você não coloca em prática aquilo que você sabe, é como se você não soubesse. Olha isso, pessoal. Se você não põe em prática aquilo que você sabe, é como se você não soubesse. Porque se não gerar fruto, para que serve? Para te dar obesidade intelectual. Você ficou obeso intelectual, mas você não consegue tornar aquilo uma ação prática, né? Só que é difícil, claro que é difícil. Se fosse fácil, todo mundo conseguia.